Sabe que casos assim, a gente sempre torce pelo positivo de todo mundo, é óbvio, né? Mas quando tem um histórico assim de dor maior, porque todo mundo chega com a frustração, a gente tem um sentimento diferente. E o teu positivo é aquele positivo que faz valer a pena o nosso trabalho, sabe, Nicole? Eu tenho um carinho enorme por vocês. Que legal. E emocionou, né? Mas graças a Deus é feliz. É de alegria. É de feliz, alegria. é uma história feliz. É de poder fazer parte disso. Porque vocês são uma família iluminada, são uma família completa, né? São uma família que teve a sua história, cada uma vai ter as suas, os seus desafios. E o que importa nessa vida é a gente poder superar todo e qualquer desafio, com todo amor, com toda entrega, com não deixar nada de lado, realmente ir trabalhando cada coisa. Não dava para ficar parada lá no passado, chorando, né? Claro que ela faz falta na minha vida, vai fazer para sempre. Toda vez a gente imagina assim, nossa, agora o Romeu tá com 1 ano, a Estela teria 5. Né? Sempre... para sempre vai ter esse pensamento, assim, agora a Estela estaria com tantos anos, a Estela estaria entrando no colégio. O luto também foi disso, de perder toda uma história com ela, né? De tudo que ela poderia fazer, de tudo que ela perdeu de fazer, ou de tudo que a gente perdeu de ver ela fazer também, né? Mas eu não quero de forma nenhuma esquecer essa história. Foi triste, ainda é triste, tem dias que ainda aperta, né? Vai apertar para sempre, mas a gente precisa continuar vivendo. O mundo continua acontecendo lá fora, mesmo e apesar de o que acontece com a gente. E a gente precisa acompanhar. Deus deu a minha vida para eu fazer o melhor com ela. Eu não posso ficar parada lá atrás chorando, lamentando uma perda para sempre. Eu vou viver triste, deprimida, vou fazer os outros ao redor tristes e deprimidos. E não que eu precise fazer todo mundo feliz, né? Mas eu acho que a vida é mais leve, a gente consegue levar ela mais positivamente, assim, e sempre querer o melhor pra gente. O melhor pra gente é ir atrás dos nossos sonhos. Tem sonho de ter outro filho? Vamos atrás, né? Então... Nossa, Nicole, que coisa mais linda! É assim, 2 pessoas podem falar exatamente a mesma coisa com as mesmas palavras. A pessoa que viveu o processo, a pessoa que tem realmente uma vida, que a gente diz uma vida moral, vai ter um impacto muito maior. E que bom que é isso, né? É aquilo que tu dissesse, não é fazer o outro feliz, mas a gente se colocar na posição de vítima, que é muito fácil e confortável, às vezes, não ajuda ninguém, muito menos a gente mesmo. E como a gente vinha também falando no carro, né, Nicole, foi rápido, assim... O processo, né? Quer dizer, vocês não perderam tempo, vocês não atropelaram nada, vocês não aceleraram nada, vocês deram o tempo que precisava dar, mas uma cadência que fez com que tu pudesse, mesmo tendo sido ovulação, ter engravidado ainda com ciclo natural, sem uso de medicamento para preparar o endométrio. Na verdade, a gente foi buscar se informar, né? Que isso, tipo, despretensiosamente ou já mirando no que a gente queria, mas vamos atrás, vamos saber como é que funciona, vamos ver o que é, vamos ver se está tudo bem comigo, mesmo que a gente queira esperar mais 1 ou 2 anos para engravidar, a gente pode ir fazendo as etapas conforme a gente vai se permitindo fazer as etapas também, né? Entendendo que tá pronto, que às vezes as pessoas não fazem investigação porque elas têm medo do que elas possam descobrir, né? E se a gente descobrir logo que tem alguma coisa de errado, a gente pode ir atrás disso. Então, tempo também
é importante, né? Mesmo com o que está acontecendo com a gente. E isso também foi um passo de buscar o nosso sonho, né? A gente foi atrás. De alguma forma, tem que começar por algum lugar. Nossa, e a gente vinha até falando, até tu comentou, às vezes a ignorância protege em algumas situações críticas que a gente está passando por um momento muito difícil de doença, só que às vezes a gente quer ficar nessa zona em momentos da vida que é importante a gente buscar saber o que está acontecendo. Eu acho que muitas pessoas escondem o fato de estarem fazendo tratamento, né, para fertilização, para fertilidade, enfim, por causa da ignorância dos outros. Só que a gente também é ignorante até certo ponto, até ir atrás, né? Tu vai atrás, tu tá vivendo aquele momento, tu tá procurando te informar, e tu sabe o nome dos medicamentos, e tu sabe o que pode dar errado e tal. E as outras pessoas não sabem, não têm a menor ideia. A minha avó, que teve 3 filhos, nunca ouviu falar, né, de tratamento, de hormônio, de remédio, de nada. E hoje em dia a tecnologia está aí para isso. Mas se tu não está envolvido no processo, tu não tem por que ficar sabendo. Só que é difícil tu dar a tua opinião sem conhecer aquilo, né? E às vezes a pessoa está passando por um momento tão duro, como a gente resolveu não contar assim para todo mundo, né? Tipo, expor a vida no Instagram, tô fazendo tratamento para engravidar. Porque a gente não estava num momento bom de receber feedback de ninguém. Até porque eles iam dizer, ai, ótimo, para vocês é melhor assim, porque já que vocês perderam uma filha, aí vai passar o luto de vocês se vocês tiverem outro filho, né? Então, a gente não estava preparado para nada do que a gente fosse escutar que fosse negativo. A gente preferiu guardar pra gente. E eu acho que isso foi super positivo. Quem precisava saber, estava sabendo, que era quem torcia pela gente, que era quem chorava junto com a gente, quem dava a mão quando a gente precisava. Então, quem importava estava sabendo. E eu acho que isso é bem legal, assim, tu te preservar dos outros, né? Essa privacidade, eu acho que é extremamente importante, porque depois, se eventualmente as coisas não dão certo, além de, às vezes, precisar a gente mesmo, né, entender o processo, tem que consolar o outro que por algum motivo não consegue lidar com aquilo. Então, é isso, é realmente compartilhar. Muitas vezes é só o casal que sabe e tá tudo certo. É que às vezes tu não tem minhoca na cabeça e vem alguém e coloca, né? Exatamente. Daí não agrega em nada também. Assim como também, às vezes, é muito bom poder escutar o relato de quem já passou e teve todas as dores, porque tem paciente que está passando, muitas que estão passando na dor agora, né? Estão passando no primeiro, estão passando no segundo, o plano A, o plano B, o plano C, e você escuta alguém que lá na frente enxergou, bom, deu certo, mas eu precisei passar por tudo isso, faz diferença. Ouvir a paciente. Por isso, às vezes, escutar o relato no YouTube ou no Instagram. É que a gente pensa que é só com a gente, né? E não é. A gente porque pensa as pessoas que é só falam pouco, porque também não se expõem para não precisar ouvir opiniões que às vezes vão machucar um processo que não é fácil, né? Tu pensa assim, deu errado, mas todo mundo que vem aqui dá certo. Por que comigo deu errado? Não. Pode não ser na primeira, pode não ser na segunda, pode não ser na terceira, na quarta, aí. Pode ser na 10ª. O importante, eu acho, que é tu tá consciente de todo o processo, né? De tudo que tá acontecendo. A gente sempre trabalhou bem às claras. Isso é muito sem importante. Expectativas falsas. O sonho é uma coisa, a esperança. A gente precisa ter muita fé, muita esperança de que vai dar certo. Eu acho que a gente se manter positivo faz diferença, assim. A gente tem que ter... O corpo tem que estar vibrando no positivo, sabe? A cabeça junto, porque se tu tá... E se agora der errado? Não dá pra pensar assim. Não dá pra pensar assim. Agora vai dar certo. Chega lá na frente, deu errado, o que a gente pode fazer agora pra dar certo? Porque a gente só quer o que dê certo. Não tem que contar que se der errado, como é que eu vou lidar? Não. A gente só vai lidar só vai terminar quando der certo.
E eu concordo, assim, acho que a gente vibrando lá em cima, como tu disse, chamando as coisas boas, elas têm uma chance maior de dar certo. Às vezes aquela paciente que de uma forma recorrente tá pessimista e as coisas não dão certo, a gente tenta colocar, né, a importância de confiar. Na verdade, não é colocar uma expectativa falsa em alguma coisa, é saber do que pode acontecer e a partir disso acreditar que vai dar certo. Bom, se eu tenho 50%, eu tenho 50% que não dá, mas eu vou focar nos 50% que dão, porque se eu focar nos 50% que não dão, eu realmente acredito que de alguma forma isso acaba seguindo por um lado mais negativo. Entender, perguntar. A gente está sempre super disponível para poder explicar tudo na medida do que for necessário, do que cada paciente quiser saber. E é como tu dissesse, no fim, tu já conhece os medicamentos, já sabe o que é biópsia, já sabe o que é a placa, já sabe o que é D5, D6. Vai se familiarizando, mas é importante ao longo do processo. Outra coisa que eu acho bem legal é a gente estar tranquilo com o que a gente está fazendo, no sentido de... Você pode pagar uma terapia, é interessante, é positivo? Sim, é muito positivo. Pode fazer acompanhamento com a acupunturista? É muito importante. Pode tomar vitaminas? Eu tenho fotos que eu olhei até esse final de semana, eu tomava muito comprimido, mas, né, coenzima Q10, ômega, tudo que pudesse ajudar. Então, deu errado o tratamento, mas eu estava tranquila, eu tinha feito tudo o que eu podia fazer. E eu confiava em vocês. Então, eu acho que isso também ajuda até no negativo, sabe? Vamos para o próximo passo. Outra coisa que eu sentia da tua parte, que também foi muito positivo para mim, é que tu estava sempre de mão dada comigo, assim. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer assim, ó. Em vez de dobrar para a esquerda, vamos dobrar para a direita, mas não vamos desistir. Eu sentia que tu era a terceira pessoa na nossa família, assim, apoiando o nosso sonho junto com a gente, entende? Eu me sentia amparada sempre. Escrevia uma mensagem e quando tu me respondia, dava aquele quentinho no coração, assim, independente do que fosse, de uma dúvida ou alguma coisa, é uma pessoa que tá junto contigo, sabe? Era eu querendo a mesma coisa que o meu marido e tu também. Então, a gente tava querendo a mesma coisa de qualquer forma, assim, vamos tentar esse aqui, vamos tentar esse. E eu senti de todas as formas que nada foi imposição para mim, né? Vamos fazer assim ou vamos fazer assado. O que tu acha, o que tu entende, o que, né? Pode ser, não pode ser. Então, em nenhum momento eu me senti pressionada. E por isso que eu te disse que a vez que a gente desistiu de fazer a transferência para ter um útero melhor, eu não me senti mal, porque eu confiava em ti. Então, não, mês que vem vai estar melhor, eu sei que vai estar melhor, né? A gente está trabalhando para isso, vai estar melhor. E tava, graças a Deus. E esse teu jeitinho sempre foi assim, né, Nicole? E por isso essa memória, né, dessa história inspiradora, porque tu tá sempre com esse sorriso. Eu tô. Tu tava sempre. Às vezes tinha umas lágrimas junto com o sorriso. Sim. Mas tava sempre ali, vai dar certo. Era sempre o vai dar certo. Vai dar certo. Isso é muito forte. E sabe outro ponto que tu falou que eu acho legal também, se tu quiser falar um pouquinho, é a acupuntura. A acupuntura é legal, né? Faz muita diferença. A gente recomenda para todas as pacientes, não é uma terapia alternativa, não é uma coisa assim que espiritual, não é isso, apesar de que talvez tenha alguma repercussão nesse sentido, mas é algo que cientificamente ajuda, né? A gente tem excelentes acupunturistas, isso faz toda a diferença. E no meio do caminho ajudou com outras coisas, assim. Eu tô com um problema estomacal, assim, então tinha uns pontinhos que ajudava também durante o processo, não só o útero, porque eu acho que o útero, ele
vem de todos os outros órgãos também precisam estar tudo em harmonia, né? E eu acho que a acupuntura ajuda muito nisso. Eu fiz enquanto eu era tentante, durante toda a gestação. Toda a gestação, que legal. E a Jéssica ainda fez no Romeu também. É mesmo? Que legal. Fez no Ela é Romeu. Maravilhosa. Para as cólicas. Olha também só. Ajudou muito. Então é muito bom, né? Poder aportar, né? Com esse acompanhamento de alguém que saiba o que está fazendo. E também, né? É alguém que tem que estar junto e formar o laço, o vínculo, que é alguém que está te cuidando junto ali também, Exatamente. né? A gente tem que ter uma empatia, tem que ter... Para confiar no processo de todo mundo, né? A nutricionista, a acupunturista, o médico. Tem que estar todo mundo falando a mesma língua e a gente tem que confiar em todo mundo. Tu entende do processo, mas tem coisas que só Deus faz, né? Então, é isso que eu digo. Tá tudo em dia com o que eu podia fazer. Então, fica tranquila. É isso aí. E fazer tudo que depende da gente. E o que não depende da gente, acreditar que vai dar certo. Seguir isso de aí. acordo com aquilo aí que a gente entra está a fé, fazendo. né? É isso aí. Então, assim, a acupuntura, né, que faz parte da medicina chinesa, é um tratamento que é recomendado dentro da reprodução assistida para ajudar tanto na parte de indução da ovulação, de foliculogênese, para melhorar a qualidade, a quantidade de óvulos, como depois para preparar o útero para poder receber aquele embrião. Então, cada etapa do tratamento, inclusive, vai ter pontos diferentes que vão ser trabalhados. Por isso, a importância de que quem trabalha com medicina chinesa tenha esse conhecimento da parte reprodutiva, porque é isso que vai fazer diferença e a gente vê que a paciente, talvez também por estar trabalhando essa parte psicológica junto, porque afinal de contas faz tudo parte do mesmo processo, também tem desfechos melhores. A gente gosta e recomenda muito a acupuntura e tem acupunturistas ótimas que a gente costuma recomendar, que é a Jéssica, a Letícia em Caxias, a gente tem o pessoal de outras cidades também, que vão começando a enxergar cada vez mais esse papel que a acupuntura pode ter dentro da medicina reprodutiva, que é uma medicina... Para ajudar na harmonia de todos os órgãos, né? Pra gente não ficar dependente só do útero. Só olhando pro útero, né? Tem um ser humano que está carregando aquele útero e a gente precisa olhar para tudo, né? E ainda existem protocolos para durante a gestação e ainda existe o protocolo que elas chamam carinhosamente de cutuca bumbum, que é para fazer o bebê se posicionar bem para poder nascer. Que legal, olha só. Então, a medicina chinesa vai ter um olhar mais holístico, né? Mais integral mesmo, que faz toda a diferença para todas as áreas de medicina, na verdade. E a medicina reprodutiva ganha muito com isso. E como a gente falou também em algum momento, as mulheres estão deixando a maternidade para mais adiante. E isso vai fazer com que todos os níveis, todos os nichos que trabalham com reprodução humana, que consigam ajudar, cresçam junto, né? E a gente vai crescendo e tendo resultados cada vez melhores. Se me pergunto, assim, 2 profissionais que eu realmente acho que fazem muita diferença, entre outros, mas que eu recomendo em primeiro lugar, é a parte nutricional, que a Nicole falou também, e a acupuntura, assim, acho que faz muita diferença, e o acompanhamento psicológico para muitos casais que acabam precisando também. Tu acompanhava com Nutri também? Eu cheguei aí lá na Sabrina, mas ela me deu uma dieta, mas eu não fiz o acompanhamento durante a gestação. Porque eu não sei, a minha gineco diz que eu sou mais saudável grávida do que não grávida. Eu tenho os meus exames perfeitos durante as 2 gestações. Eu engordei 6 quilos durante as 2 gestações. Nossa, só nenê e placenta. E eu era uma grávida profissional. Assim. Que legal, que ótimo. Todas as tentantes que chegam têm um grau de dor e não é para colocar um maior, outro menor, mas realmente a dor que vocês passaram é uma dor que a gente sabe que tem nível importante, assim, né? Então, para quem está chegando com uma dor muito grande,
que tu poderia dizer? Talvez resumir em algumas palavras para poder ajudar. Eu tenho um conselho que eu acho que é bem bom, assim, para quem vai iniciar ou tá passando por um momento ruim e quer tentar se cercar de pessoas positivas e de momentos positivos e de cases positivos. Por exemplo, que seja no YouTube, no Instagram, seguir pessoas que pensam positivo, que falam positivo, não naquele sentido de mostrar que a vida é só alegrias. Mas eu acho que quando a gente começa a ver que outras pessoas deram certo, a gente também quer dar certo. E a gente vibra para dar certo, assim. Então, tanto no caso da ovodoação, quanto no caso da própria fertilização, eu assisti alguns depoimentos no YouTube que foram muito legais e muito inspiradores no sentido de... das coisas ficarem mais tranquilas, assim, por exemplo, a minha história, nossa, perdeu uma filha, fez 4 tratamentos e deram errado, e aí um deu certo. Mas eu tô te falando o tempo inteiro aqui só do que deu certo, entende? Porque no final dá certo, a gente tem que acreditar nisso. Tu entra numa coisa pra dar certo, não é pra dar errado. Então, se tu te cercar de situações, e ver vídeos, consumir conteúdos que sejam alegres, que sejam felizes, que tenham desfechos felizes, eu acho que tu começa a acreditar mais que contigo também vai dar certo, assim. Muito legal. Nossa, Nicole, muito obrigada. Obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço, Carla, imensamente, assim, por todo o processo, por tu ter ficado junto comigo, com meu marido, enfim, em todo o processo. A gente te sentiu muito perto. Tu sabe que o nosso carinho por ti também é igualmente grande, como tu disseste, que é o teu por nós, pela nossa história, assim. Mas a gente se sente muito feliz de ter procurado a clínica de vocês, né? A gente não se arrepende em nenhum momento, mesmo tendo esses percalços no caminho. A gente conseguiu o nosso positivo e a gente tá com o nosso bebê no colo. Um príncipe, o Romeu, que vai dar tanto trabalho com aquele sorriso maroto. Vai dar muito. O trabalho bom é o trabalho que a gente quer aí. ter, de realmente muita energia, Isso muita aí. alegria. E, assim, cada caso é único, né? Cada história tem que ser individualizada, mas escutar, eu concordo contigo, quer dizer, não é colocar que foi um caminho de flores para chegar. Teve dor, teve lágrima, mas sempre foi olhado para frente e foi vislumbrado esse final feliz que vocês merecem. Então, eu concordo. Eu acho que não é ser fantasioso, mas manter a vibração no positivo, a ideia no positivo fazem toda a diferença. Então, muito obrigada. Muito bom.